Bom, pessoal, então vamos lá ver esse exercício, como que ele é. O que eu quero? Eu quero deslocamento vertical na ponta livre dessa minha viga. Eu já vou numerar os trechos, então vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e o trecho onde eu quero, o ponto onde eu quero descobrir o deslocamento é o ponto C. Antes de começar o exercício, eu já vou calcular o EI. Então, o módulo de elasticidade é 25 vezes 10 à sexta e é uma viga retangular com 0,15 metros de base e 0,40 de altura. Então, eu fiz aqui BH ao cubo sobre 12. Multipliquei já pelo E, isso aqui dá 20.000 kN vezes metro quadrado, tá? Já vou deixar isso aqui calculado. Tá aqui. Sistema real é a minha viga, né? E eu preciso do diagrama de momento do sistema real. Esse diagrama de momento eu consigo fazer ele sem achar reação de apoio. Eu vou mostrar para vocês, tá? Tem dois jeitos de fazer ele sem achar as reações de apoio. Primeiro jeito é sem fazer o corte também. Eu só vou precisar dessa resultante aqui, desse trechinho que vai ser 20 kN por metro, distribuídas em 2 metros. Então, aqui vai ser 20 vezes 2, 40 kN, e tá no meio do vão. Então, vou mostrar para vocês como dá para fazer rapidão o diagrama de momento dessa viga, tá? Ponto A é um apoio de extremidade, não tem momento aplicado, então o momento em A vale 0. Ponto C é uma extremidade, não tem momento aqui, então momento em C também vale 0. Preciso descobrir o momento em B. E aí, quanto que vale esse momento em B? Eu posso ou desenhar esse corte BC, é um dos jeitos, e o outro jeito é fazer o que eu falei lá na semana passada. Eu corto, eu corto de A até B, ou corto, né, de B até C, que aqui é mais fácil. Então, vou cortar de A até B e só vou enxergar de B até C. E aí, o que está causando momento aqui no meu ponto B? Eu tenho essa força de 20 vezes 2, sentido horário, e eu tenho essa força de 40 vezes 1, sentido horário também. Então, eu teria 20 vezes 2 mais 40 vezes 1. Né? Então, deixa eu fazer aqui embaixo, deixa eu ver onde que dá. Vou fazer aqui numa folha a mais. Peraí. Aqui. Então, eu tenho, ó, 20 é o MB. MB vale 20 vezes 2 mais 40 vezes 1. Isso aqui dá 80. Resta saber se ele está tracionando embaixo ou em cima. Então, o que eu faço mesmo? Eu pego a minha lixa, ó, e aí eu aplico as forças que estão causando momento no mesmo sentido que elas estão, ó. Então, tá dando uma tração em cima. Ou seja, e aqui eu somei as duas porque as duas estão girando para o mesmo lado, né? Então, é o momento de 80 de tração em cima nesse ponto. Um outro jeito de descobrir esse momento, né? É desenhando esse corte BC. Eu quero achar o momento em B, que é o que a gente fazia no semestre passado, né? Eu desenho esse corte BC. Com o corte BC não precisa fazer reação de apoio, porque aqui eu vou ter uma reação, né, RB, que não vai entrar.
que é aqui que eu quero calcular o momento, né? Faço essa resultante, 20 vezes 2, 40, aqui no meio. E desenho, ó, toda vez que eu corto uma estrutura, aparece uma normal de tração, uma cortante que tende a girar no sentido horário e um momento que traciona a parte inferior da minha viga. E aí eu faço, esse momento é o MB. E aí eu faço, ó, somatório de momentos em B igual a zero. Então eu tenho MB, sentido horário, 40 vezes 1, sentido horário também, e 20 vezes 2, sentido horário também. Igual a zero. Daqui vai sair que MB é menos 80 kN vezes metro, ou seja, tração em cima, né? Eu tinha assumido que era tração embaixo, deu negativo, é tração em cima. Então dá para calcular desses dois jeitos sem precisar calcular a reação de apoio. Ou eu calculo a reação de apoio e faço o corte AB. Aí para fazer o corte AB eu preciso das reações, tá? Então beleza. Então essa parte descobri que aqui tem um momento de 80. Olha aqui. Conheço quanto vale o momento no ponto A. Conheço quanto vale o momento no ponto B. Entre esses dois pontos, eu só tenho uma carga distribuída. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois momentos com uma reta. E nessa reta, eu vou pendurar uma parábola. E no meio do vão dessa parábola, essa distância aqui, de azul, então da reta até a parábola, é PL2 sobre 8. P é 20, L é 5 ao quadrado sobre 8. Isso aqui dá 62,5. Tá? Então aqui eu tenho 62,5. E desse outro lado a mesma coisa, ó. Conheço o momento no ponto B. Conheço o momento no ponto C. Entre B e C eu só tenho carga distribuída. Então eu vou ligar esses dois pontos com uma reta. E nessa reta eu vou pendurar uma parábola. E no meio do vão da parábola vale PL2 sobre 8. 20, que é a minha carga distribuída, L é 2, ao quadrado sobre 8. Isso aqui vale 10. Então, aqui, né, depois eu vou explicar para vocês, mas como eu tenho essa carga concentrada no ponto C, esse encontrinho, né, da parábola, mas isso é detalhe, tá, de desenho. Mas é o seguinte, quando eu tenho o balanço assim, né, sem uma carga concentrada aqui, nesse trechinho, a minha parábola, ela chega, ó, tá vendo? Ela chega no zero aqui. Tangente de θ é zero, chega sem ângulo. E quando eu tenho uma carga concentrada na ponta, além da carga distribuída, esse trechinho do diagrama, né, vai ser também uma parábola, só que ela não chega assim, ela chega um pouquinho com ângulo, porque quando eu tenho carga concentrada na viga, eu tenho ponto anguloso no momento, tá? E é por esse motivo que eu não vou poder depois, na hora de usar a tabela, usar essa figura aqui.
Essa figura eu só posso usar quando ela sai do zero, ou seja, quando eu não tenho uma carga concentrada aqui na ponta. Se eu tiver carga concentrada, não tenho como usar essa figura. Eu tenho obrigatoriamente que dividir isso aqui em um triângulo e uma parábola. Tenho que obrigatoriamente que separar esse trechinho em dois. Quando não tem carga concentrada, eu posso usar essa figura ou eu posso separar no triângulo e na parábola. Aqui o resultado dá no mesmo e aqui não dá. Eu tenho que obrigatoriamente usar o triângulo e a parábola para esse caso. Eu às vezes esqueço que essa figura existe e acabo usando o triângulo e parábola sempre. Mas quando puder usar essa figura, é quando não tem carga concentrada no ponto, tá? Então vamos lá, vamos para o sistema virtual então. Eu quero o deslocamento vertical no ponto C. Então, no ponto C, eu estou imaginando que esse deslocamento vertical vai ser para baixo. Eu posso imaginar que ele é para cima, tá, gente? Não é obrigatório imaginar ele para baixo. Inclusive, ele vai ser para cima, vai dar negativo. Vou fazer depois um exemplo imaginando ele para cima, mas acho que não vai ser hoje. Bom, enfim. Não importa, você imagina o sentido aqui. Então, estou imaginando que ele é para baixo, então, nesse ponto eu fiz uma força vertical para baixo unitária. E aí também consigo calcular o momento sem achar reação de apoio. Momento em A, ó. A é um apoio de extremidade, não tem momento aplicado, momento em A vale zero. C é uma extremidade, não tem momento aplicado, momento em C vale zero. Resta saber o momento em B. É só eu tampar aqui, ó, o trecho AB e ver quem que causa momento em B. Eu tenho 1 vezes 2. Então, eu tenho 2, né? 1 vezes 2 é meu MB. Tem dois jeitos de fazer, né? Ou desse jeito aqui, tampando. Aí, eu calculo MB, então, vale 1 vezes 2, 2 metros, meu MB. Tração em cima ou embaixo, ó. Pego o MB, aplico essa força de 1 lá no ponto C, tá tracionando então em cima. Ou seja, eu tenho 2 de tração em cima. Ou eu desenho o corte BC, quero achar MB, ó. Corte BC, aqui no ponto C tem 2 metros, aqui no ponto B tem uma reação que não me interessa. Aqui vai aparecer o momento de tração embaixo. E aí eu faço o somatório de momentos em B igual a zero. Quem que causa momento em B tem MB sentido horário e 1 vezes 2 sentido horário também. Daqui eu tiro que MB vale menos 2 metros. Deu negativo, eu tinha assumido que a tração era embaixo. Opa, eu desenhando aqui. Eu tinha assumido que a tração era embaixo, deu negativo, então essa tração é em cima. Então, tração em cima. Ou seja, descobri que o ponto B tem um momento de 2, tração em cima. Ó, entre A e B não tem nada, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta. Entre B e C não tem nada, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta.
E tá aqui, estão aqui os meus diagramas de momento. Só vou desenhar aqui vou cotar. Só para ficar... Aqui é 5 metros, 2 metros. 5 metros, 2 metros. E agora, então, eu vou precisar combinar esses diagramas. Eu vou começar pelo trecho AB, que é daqui até aqui. Então, o trecho AB, ó, o meu diagrama do sistema real, eu tenho que separar ele em um triângulo de 80 e 5 metros e uma parábola de 62,5, 5 metros, né? Eu tenho um triângulo de 80 para cima e uma parábola de 62,5 para baixo. E aqui no sistema virtual, nesse mesmo trecho, tá? Eu só posso comparar trechos de comprimento igual. Então, nesse mesmo trecho, eu tenho um triângulo para cima de 2. E aqui também é igual, porque eu tenho que fazer duas combinações por causa do sistema real, mas no sistema virtual é igual. E já vamos colocar aqui o nosso trecho BC também. Ó, no sistema real eu tenho um triângulo de 80 para cima. E 2, né? 2 metros de comprimento. E uma parábola de 10 para baixo. E aqui no sistema virtual eu tenho um triângulo de 2 para cima. Agora vamos definir o sinal das combinações, ó. Esse tá para cima, esse tá para cima, sinal positivo. Esse tá para baixo e esse tá para cima, sinal negativo. Esse tá para cima, esse tá para cima, sinal positivo. Esse tá para baixo e esse tá para cima, sinal negativo. E agora vamos achar essas combinações na tabela. Tá, deixa eu só, minha tabela tá toda rabiscada. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Primeiro eu quero um triângulo com outro triângulo. Aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque olha, na hora de você combinar um triângulo com outro triângulo, você tem que prestar muita atenção para que lado está a alturinha do triângulo. O que importa é, ó, no nosso caso, as duas alturas estão para o mesmo lado, ou seja, para o lado direito. Então, eu tenho que pegar dois triângulos que são iguais, a altura para o mesmo lado. Mesmo se os meus triângulos do diagrama, se no meu diagrama os dois triângulos estivessem assim, ó, para o lado esquerdo, eu ainda assim pegaria esse, porque o que importa é as duas alturas de triângulo estarem para o mesmo lado. Porque eu tenho um triângulo para o lado esquerdo aqui, só que eu não tenho aqui. Então, ou eu pego dois triângulos para o mesmo lado, ou um triângulo de cada lado.
E o valor da combinação é diferente, ó. Quando os dois triângulos estão para o mesmo lado, é 1/3 de SIK. Quando tá um de cada lado, é 1/6 de SIK. Então, o que importa é, o meu aqui no meu diagrama, os dois estão para o mesmo lado. Então, essa combinação triângulo com triângulo do mesmo lado é 1/3 de SIK. Então, vou escrever aqui 1/3 de SIK. E já vou identificar quem que é cada cara, ó. S é o comprimento, 5 metros. I é a alturinha do triângulo aqui. E K é a altura do outro triângulo. Agora eu quero uma parábola com um triângulo. Aí então eu pego uma parábola com um triângulo. Aqui também, ó, não importa, vai ser igual se eu pegar um triângulo para a esquerda, por exemplo, se eu pegasse o triângulo para a esquerda e uma parábola, dá 1/3 de SIK. E se eu pego a parábola e o triângulo para a direita, também dá 1/3 de SIK. Então, beleza, parábola, triângulo. 1/3 de SIK. Então, eu venho aqui, escrevo 1/3 de SIK e vamos identificar cada pessoa aqui, cada letra. O S é 5 metros. I, a altura da parábola. E K é a altura do triângulo. Trecho BC, dois triângulos, ó. Os dois triângulos agora, eles estão para o lado esquerdo. E, como eu já expliquei, não tem dois triângulos para o lado esquerdo. Mas o que importa é, os dois estão para o mesmo lado? Então, vou pegar dois triângulos para o mesmo lado. 1/3 de SIK. E aí, o S vai ser o 2 metros. O I é a altura de um triângulo. O K é a altura de outro triângulo. E aqui, parábola, triângulo, ó, mesma coisa daqui. Muda o lado do triângulo, mas eu já tinha mostrado que não importa o lado do triângulo, vai ser 1/3 de SIK. E aqui também, aqui é S, aqui é I, e o 2 é o K. Beleza, agora que eu fiz um Fordismo aqui, né, já arrumei tudo, é só fazer as contas. Então, aqui nessa primeira, né, 1/3 de SIK positivo. Então, 1/3 de S, que é 5, I é 80 e K é 2. Isso aqui dá 266,67. Aqui, 1/3 de SIK, só que é negativo. Então, menos 1/3 de S, que é 5. I é 62,5. E K é 2. Isso aqui dá menos 208,33. Aí aqui, 1/3 de SIK, 1/3 de 2 vezes 80 vezes 2. Isso aqui dá 106,67. E aqui, menos, né? Menos 1/3 de 2 vezes 10 vezes 2. Dá menos 13,33.
Agora, o que eu vou fazer? Vou achar que o meu deslocamento delta é 1 sobre EI, que eu calculei lá em cima, 20.000, vezes o que eu achei na tabela. Então, vou somar tudo isso, 266,67 menos 208,33 mais 106,67 menos 13,33. Fazendo essas contas, eu chego em 0,007584 metros, ou vou multiplicar por 1000, dá 7,58 milímetros. Deu positivo, eu tinha falado que ia dar para cima, não deu, né? Deu positivo, então é um deslocamento para baixo mesmo por causa dessa carga concentrada. Se não tivesse ela, esse deslocamento seria para cima. Eu estava pensando sem ela. Mas então deu o deslocamento na extremidade livre, né? No ponto C aqui, vai ter um deslocamento vertical para baixo de 7,58 milímetros, tá? E é isso então o exercício.